Olá pessoas que buscam uma bela comédia romântica para preencher seu vazio da madrugada. Essa foi uma obra que me tirou sorrisos sinceros por sua pureza e fofura, e tenho certeza que vão gostar. Isso, se seguirem os requisitos ditos anteriormente. Mas, sem muita enrolação, bora para o resumão. Mina Mikava, uma garota aparentemente comum e consequentemente nada popular. Mas ela tem algo que ninguém mais tem, pois consegue ouvir os pensamentos das pessoas. E ouvindo os pensamentos do cara mais popular entre as garotas, ela descobre que ele gosta dela de verdade. Quando criança, isso a incomodava, mas agora ela não liga mais. Mas não é o caso com seu colega da cadeira ao lado, pois ele não para de pensar em como ela está fofa e como realmente gosta dela. Ele é alguém direto e seco com todo mundo quando fala diretamente, mas agora há pouco estava chamando ela de fofa em seus pensamentos. Ela nem sabe como reagir, então, em seus pensamentos, ela grita para que ele se controle, mesmo que ele a não ouça. Enquanto respirava fundo para se acalmar, Takamori deixa sua borracha cair. E, como que por reflexo, ela acaba pegando e devolvendo a ele. Enquanto pega a borracha, por fora ele apenas agradeceu, mas por dentro ele estava super feliz por ela ter chegado tão perto. Por sua gentileza, ele acaba pensando novamente como a ama de verdade. O complicado é que para ela, foi como se ele tivesse de fato falando aquilo enquanto a encarava. Após isso, ele percebe que acabou encarando muito, e agradece novamente por ela ter pego sua borracha. No entanto, ela nem sabe como reagir a tudo isso, e só pode se desesperar. O cara é o último romântico da Terra. Enquanto ele segurava a borracha, o mesmo pensava que ia guardar ela como seu amuleto, e a garota só podia ficar envergonhada com tudo isso, enquanto imagina ele de fato falando essas coisas. Se fosse possível morrer de vergonha, ela já teria morrido. No jardim de infância, ela já chegou a desmaiar de vergonha, pois é extremamente tímida. O problema é que não consegue parar de ouvir os pensamentos dos outros. No passado, ela conseguia ignorar as ofensas das pessoas, mas como agora é o oposto, e ela está sendo amada e elogiada tanto assim, ela não sabe o que fazer. É então que tem a brilhante ideia de simplesmente fazer ele odiá-la, pois assim poderia apenas desligar seu cérebro e ignorar. Ela reflete um pouco sobre, e então surge a oportunidade do seu plano entrar em ação, pois ele pede para ver suas anotações. Percebendo isso, ela fala que não vai mostrar suas anotações para ele. Depois de falar isso, ela começa a pensar que deu certo, pois ele não falou mais nada. Agora ele finalmente vai calar os seus sentimentos por ela. Mas o sentimento de culpa por fazer isso logo vem, e ela acaba olhando de ladinho para ele, se perguntando se foi longe demais. Entretanto, ele apenas achou ela muito fofa fazendo isso. O seu plano teve o efeito contrário, pois ele adorou ver esse lado frio dela e agora espera grandes coisas no futuro. No fim, ela acaba perdendo para a culpa e entrega suas anotações. Recebendo, ele acha que aquilo tudo foi ela sendo brincalhona, e fala que ama isso, enquanto ela só pode pedir para ele calar seus pensamentos. Após tudo isso, ela foge para o banheiro, e começa a pensar em outra ideia para fazer ele odiá-la, ou sua cabeça vai explodir. E assim, decide ir chamá-lo para o terraço da escola para conversar. E então pergunta de forma direta o que ele acha dela. A sua ideia é fazê-lo se confessar e então rejeitá-lo o máximo que puder. Enquanto aguarda por sua resposta, ela pensa que somente quer ficar em paz, e não é como se o odiasse. E como para se tranquilizar pelo que estava prestes a fazer, ela fala que estaria tudo bem ser odiada. Mas ele simplesmente começa a pensar em diversos motivos do porquê gosta dela, elogios, como seu rosto é bonito, e etc. Isso tudo faz ela ficar ainda mais envergonhada que antes, até ficar tonta e cair. Ele ainda se ofereceu para ajudar, mas ela estava muito envergonhada para aceitar. E, dessa forma, ela promete a si mesma que ainda vai fazer ele calar seus sentimentos. No outro dia, é-nos explicado que ela possui essa condição de ouvir os pensamentos dos outros faz 16 anos. No entanto, depois de tanto tempo, ela já se acostumou. E ao chegar na sala de aula, ela cumprimenta aquele o qual acabou com a sua paz, e que logo ao vê-la, pensa que a mesma está fofa hoje também. E isso logo a deixa envergonhada. Entretanto, não há o que fazer, então ela apenas senta-se, e diz que preferiria ser insultada ao invés de tão amada, pois vai acabar morrendo de vergonha desse jeito. Ela pensa que precisa arrumar logo uma maneira para fazer ele começar a odiá-la, isso, ou seu coração não vai aguentar. O tempo passa, e chega a hora de ir para casa. No fim, ela não conseguiu pensar em nada, e foi bombardeada por amor. Dessa forma, ela decide recuar por hoje. Mas, quando estava indo embora, ela nota que esqueceu sua mochila e volta correndo. Ao chegar na sala, Takamori ainda estava lá, e ela pergunta o motivo de ainda não ter ido para casa, o qual ele fala que é porque o professor pediu sua ajuda com as notas dos testes. E como que por reflexo, ela logo se oferece para ajudar. No entanto, se interrompe de completar a frase, pois sabe que se oferecer sua ajuda a ele, o mesmo vai adorar isso. Por isso,
isso, ela fala apenas que parece ser uma tarefa difícil. Pega sua mochila, deseja boa sorte e um até amanhã, e então se vira para ir embora. Mas antes de sair da sala, pede desculpas em sua cabeça por fazer algo tão maldoso. Ela pensa que, agora, ele com certeza deve achar que ela está sendo má com ele. No entanto, esse não é o caso. Ela finalmente se acostumou com sua condição, por isso pensou que poderia viver uma vida escolar normal. Ela não quer ficar morrendo de vergonha sempre, e então, ela ouve o seu nome nos pensamentos de Takamori, e suspira, esperando ouvir alguma ofensa. Porém, o que ouve é que ela é mesmo uma pessoa muito gentil, e isso a deixa confusa. A visão que ele tem de si mesmo é de ser alguém tedioso e simples, por isso, quando ela desejou o "te vejo amanhã", foi muito especial para ele. E só com isso, ela já o ajudou a terminar essa tarefa, por isso é uma pessoa realmente gentil. Envergonhada, ela desliza pela parede, senta no chão, e pensa que ele também é gentil, mas que ela não é uma pessoa tão legal. Ela até começa a cogitar entrar e ajudar ele, pois é muito coisa para se fazer sozinho. Entretanto, se convence a mudar de ideia e endurecer seu coração. Tudo isso é para que ela possa ter uma vida escolar pacífica. No fim, ela acaba voltando e ajudando ele. E aconteceu como ela temia, com ele adorando estar ao lado dela e que ela é mesmo gentil. O tempo passa, e sua caneta fica sem tinta, então ela pede para ele emprestar a sua. Ele pega e vai deixar em sua mesa, mas suas mãos acabam se tocando. Ela tira a sua rapidamente, e inconscientemente pede desculpas, mas esse acontecimento foi um erro fatal dela, pois enquanto ele falava que não tinha problema, por dentro estava morrendo de felicidade. Ele pensa em tanta coisa que a deixa tonta e ela acaba caindo no chão. Estava tudo girando para ela, e agora tinha certeza que iria morrer para valer. Preocupado e sem saber o que estava vendo, ele pergunta o que houve, enquanto ela grita em sua cabeça o culpando. Ela então percebe que ele é realmente muito bom em ficar com a cara limpa sem demonstrar suas emoções, um sigma de verdade. Dessa forma ela nota que é a única envergonhada ali, e começa a ficar brava pois ele não confessa logo para que ela possa o rejeitar. Por isso, precisa fazer ele se confessar, e então começa a falar que vem pensando em algo há um tempo, mas ele não estava entendendo. Então, de forma direta, ela pergunta se ele por acaso gosta dela. Dizer isso a deixou ainda mais envergonhada, mas também tirou uma reação dele. Ele hesita um pouco antes, e então ia responder. No entanto, ela o pede para esperar, pois chegou no seu limite, e por culpa de suas próprias palavras. Levantando-se completamente envergonhada, ela pede para que ele esqueça tudo o que ela falou, e vai embora. Deixado somente ele na sala, agora finalmente pode relaxar. Aquilo o surpreendeu demais, pois sempre que ele está com ela, seu coração parece que vai explodir. Retornando às pressas para casa, ela só consegue pensar que o que disse foi extremamente ruim, seja tomando banho, ou mesmo tentando dormir, só pensava nisso. E acordando no outro dia, ela lembra que acabou se deixando levar e acabou falando algo muito problemático. Agora ela não sabe nem como vai o encarar novamente. Já na escola, sentada em sua cadeira, ela pensa em uma maneira como prosseguir. Ele aparece, e ela o cumprimenta com um bom dia, mas diferente do que ela achava, ele estava perfeitamente normal, agindo como sempre. Isso a deixa completamente confusa, e se pergunta se está pensando demais. Entretanto, quando lê os pensamentos dele, o mesmo na verdade estava pensando seriamente sobre o que ela havia dito, tanto que mal dormiu na noite passada, assim como ela. E mesmo após refletir tanto sobre, ele ainda não entendeu o motivo, e se pergunta se ela na verdade queria saber o que ele acha dela, e não sobre ele. Será que ela sabe que gosto dela? Ele se pergunta. E sim, ela sabe. Mas ainda que pense sobre isso, deveria ser impossível ela saber o que ele sente, pois mesmo seus amigos mais próximos do passado não faziam ideia do que ele sentia. Ele também se pergunta se ela por acaso sabe ler mentes, e isso a faz ficar em choque por um momento. Entretanto, essa opção irrealista rapidamente é descartada. Agora só sobrou a opção dele acabar fazendo alguma careta óbvia que revele seus sentimentos, sempre que fale com ela, e isso seria muito problemático. De qualquer forma, ele apenas vai continuar pensando sobre isso, e esse é exatamente o problema. Mais tarde, Minamikawa estava na educação física. Enquanto pensava sobre a situação atual, ela estava andando em círculos. Se ao menos ela não pudesse ler mentes, ou se pelo menos não fosse tímida. Mas percebendo que esses pensamentos não vão ajudá-la em nada, ela foca novamente no agora, e em como vai fazer o Takamori a odiar. Mas enquanto pensava sobre isso, ela tropeça em uma pedra e cai de rosto no chão. Hoje não é seu dia de sorte, e isso a faz pensar que talvez seja Deus a castigando. O professor correu até ela e perguntou se estava bem, então grita perguntando se alguém poderia levar à enfermaria. E com isso ela levanta-se e fala que está tudo bem e que pode ir sozinha. E essa foi por pouco, pois quase acabou irritando todo mundo, pois por conseguir ler a mente delas, ela sabe que nenhum deles queria parar a maratona. E após colocar os sapatos na entrada e começar a caminhar, é nítido que ela só não queria perturbar os outros mesmo, pois realmente se machucou.
Todos estão agora no meio da aula e não tem ninguém para ajudá-la. Hoje realmente não é seu dia de sorte. É então que o Takamori aparece e pergunta se ela está bem, o que a deixa completamente sem jeito por ter visto ela nessa condição, e então pergunta o motivo dele estar ali. E o motivo dele ter vindo ali é óbvio, pois ouviu que ela havia se machucado, por isso correu a maratona o mais rápido possível para ver como ela está. No entanto, não pode dizer, por isso ele apenas fala que é porque esqueceu algo na sala, e ela logo percebe a mentira. Ele então pergunta como está o seu machucado, mas ela fala que está bem, e não precisa se preocupar, pois foi apenas um arranhão, e que seria melhor ele voltar logo para sua maratona, ou o professor vai ficar furioso. Porém, isso não é o suficiente para o afastar, e ele fala que ela não parece nem um pouco bem para ele. E por conta do seu comportamento imprevisível, ela sequer sabe o que dizer mais, e virando as costas para ela, ele fala que vai carregá-la. E sem poder negar mais, ela aceita, e agora se pergunta como acabou assim. Ser carregada por um garoto da sua sala é uma das coisas mais vergonhosas que existem. E procurando por uma forma de descer, ela fala que deve ser bem pesada. No entanto, ele fala que ela na verdade é bem leve, mas ela só quer descer logo. E então ela se pergunta o que aconteceria se ler a sua mente agora, que provavelmente vai cair sobre seu ombro. Ela precisa evitar ao máximo fazer isso. No entanto, ele está pensando que ela faz esse tipo de coisa porque ela não quer incomodar ninguém, e que até ela consegue exagerar nas coisas. Entretanto, ele também ama esse lado dela. Mesmo assim, se ela pudesse confiar mais nos que estão à sua volta, e se ele pudesse ser esse alguém para ela, isso o deixaria muito feliz. No fim, ela acaba ouvindo tudo o que ele pensou. E ela fica tão quente ouvindo isso, que o faz perguntar se ela estava com febre, e então eles chegam à enfermaria. Ele a deixa sentada, e fala que vai chamar a enfermeira, mas antes de sair ela o chama e agradece por ele a carregar. E mais, se ele ficar doente, na próxima vez ela é quem vai o carregar, e ele fica completamente confuso. No entanto, ela fala que na verdade é bem forte, e fazendo uma pose extremamente fofa, ela fala que consegue o carregar facilmente, mesmo que seja no colo. A ideia dela é meio confusa, mas a mesma levaria vantagem em seu plano imaginário, e olhando ela ainda em pose de poder, ele a agradece, mas não consegue deixar de pensar o quão fofa ela é falando assim, e isso a deixa completamente vermelha novamente. Quando a enfermeira chega e mede sua temperatura, até pergunta se ela estava com febre. No próximo dia, ela o chama e pede o seu celular emprestado por um momento. Ele entrega, e ela começa a digitar alguma coisa nele, e então entrega de volta. Após dizer até amanhã, ela se retira, e então ele verifica o celular, quando ver que ela adicionou o seu contato no celular dele, coisa que mal consegue acreditar. Ela está planejando alguma coisa. Chegando em casa ela comemora por ter conseguido seu Lavin, que é o aplicativo de mensagens de lá. O seu plano é fazer spam de figurinhas ou perturbar com ligações constantes. Dessa forma ele ficará tão irritado que vai passar a odiá-la. Até os planos mais diabólicos dela são fofos, meu Deus! E antes mesmo de começar seu plano, ela já consegue imaginar a sua vida escolar voltando ao normal finalmente, e rir por seu plano ser genial. E então manda a primeira mensagem. Ele ouve a notificação, mas não responde. Passam-se 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e já meio chateada ela se pergunta se ele já está dormindo. E entrando novamente, ela nota que ele está online e lendo as mensagens, mas não respondendo, e se pergunta se o irritou demais. Mas, se esse for o caso, deveria ser algo bom para seu plano. No fim, ela não sabe o que pensar, e agora só queria ler seus pensamentos para saber o que está havendo. E do outro lado ele ainda mal consegue acreditar que conseguiu o contato da Minamikawa, e está até agora se perguntando como deve responder. Deve falar apenas que está em casa? Não, seria simples demais. Então, deve dizer que está feliz por ela o adicionar e que está super feliz com isso? De forma alguma. Ele precisa pensar em algo, pensar na melhor resposta possível para enviar. E então envia, e quando chega, ela até se assusta, mas quando vai checar, é apenas um sticker. Isso logo a faz pensar que ele queria pôr um fim à conversa, e ela nem mesmo mandou muitas mensagens ainda. E do outro lado só restou um Takamori triste por não ser bom em escrever mensagens, e começa a pensar em um motivo para Minamikawa querer o Lavin de alguém como ele, alguém simples e entediante. Se ao menos ele tivesse habilidades sociais melhores. E enquanto se depreciava, ele escuta seu celular tocando, e se pergunta quem ligaria tão tarde. Talvez sua mãe tivesse ligado errado? Não, não era. E após respirar fundo, ele atende. Do outro lado estava uma Minamikawa feliz por ele ter atendido, e começa a explicar que como ele não respondia por mensagens, ela decidiu ligar. Ele se desculpa, mas ela fala que está tudo bem, e em seguida, um silêncio mortal.
Mesmo eles estando em uma chamada, a conversa parou novamente, e por ela saber o que ele pensa, imaginou que seria mais conversador, mas na realidade não é assim, e ele parece mais com o frio e solitário lobo. E em busca de pensar em algo logo, ela aproveita que está do lado de fora, e o manda olhar lá fora, para a linda lua cheia. E assim ele o faz, enquanto escuta uma animada Minamikawa do outro lado perguntando se ele consegue ver a lua de onde está. E olhando para a lua, ele começa a pensar que, mesmo tendo tantas coisas para falar, ele não consegue colocar isso em palavras e isso o frustra muito. Se ao menos ele pudesse dizer aquilo que pensa em palavras. De repente nos é mostrado que ele, na verdade, conhece ela há muito tempo, e ela sempre foi assim, por isso ele a ama. E reunindo forças, ele concorda com ela, e fala que a lua está mesmo muito linda. No entanto, pela forma como ele diz, dá a entender que é uma declaração de seu amor, e isso a deixa completamente sem jeito, e a faz derrubar o celular, pois isso a assustou. Mas, não se deixando levar, ela se convence que ele estava apenas falando sobre a lua. E do outro lado, ele não entendeu o motivo dela desligar, quando sua irmãzinha então aparece e pergunta se aquela pessoa era sua namorada, e ele fala que não. No entanto, ela fala que ele disse a lua está linda, não é? E lá no Japão, isso é uma declaração de amor romântica e indireta. Recomendo que vocês pesquisem sobre. No fim, ele nem percebeu que disse isso, e agora pensa que ela desligou a chamada justamente por isso. E como que dando um sermão, sua irmãzinha fala que ele não deve sair dizendo essas coisas se não é verdade. Porém, ele fala que, na verdade, ele realmente sente aquilo por aquela pessoa. E no outro dia, Minamikawa faz o possível para se acalmar, e que ele certamente vai ter esquecido o que disse noite passada. E o cumprimentando, ela pede desculpas por ontem, e que estava apenas tentando se distrair e várias outras desculpas, e pergunta se ele podia apenas esquecer o que aconteceu na noite passada. Ele responde como sempre, e ela nota que parece tudo normal, ou seja, não foi uma declaração aquilo na noite passada. De repente, ele pede para ela não esquecer o que ele disse noite passada, e após ler sua mente e o ver envergonhado, ela logo nota que foi sim uma confissão. Voltando para quando Takamori encontrou Minamikawa pela primeira vez, logo após o encerramento da cerimônia de entrada. Ele apenas estava indo para casa como sempre, até que viu uma garota tentando ajudar uma senhora a carregar suas compras, e a senhora fala que aquilo é pesado. No entanto, a garota apenas fala que é bem forte, então ela não precisa se preocupar. E ao ver aquilo, primeiro vem um susto, depois começa a sentir algo estranho. O amor brotou naquele exato momento. Ele se pergunta qual seria o seu nome. No outro dia, ele estava pensando nela, e de qual classe ela deve ser, até que ela chega o cumprimentando. Seu nome é Minamikawa e ela sentará ao seu lado daqui em diante. E olhando a sua mesa, ela viu o nome Takamori, e ele ainda não conseguia acreditar nos seus olhos, mas, logo acordou, e a cumprimentou também, enquanto a sua cabeça estava uma grande bagunça de felicidade, e ela não entendeu nada. Agora, vendo as coisas pela visão da Minamikawa, após o cumprimentar, sua primeira impressão foi que ele era uma pessoa quieta, logo não terá problema sentando ali. No entanto, lendo a sua mente, ela nota algo estranho, pois ele estava extremamente feliz por algum motivo, mas, ela decide ignorar. Mas, seja comendo, ou quando está praticando esporte, a sua mente é uma barulheira, isso tudo enquanto ele mantém uma expressão calma. Chegando em mais um dia de aula, ela o cumprimenta como sempre, e ele se mantém calmo como sempre, mas não deixa de pensar em como ela está fofa hoje também. E não para por aí, pois ele se pergunta se existe alguém tão angelical quanto ela, que ela é realmente fofa, que ele a ama, e que ela é muito gentil. E não suportando a pressão, ela acaba gritando e o assustando, mas finge que não era nada. Ela só queria que ele parasse de fazê-la se sentir envergonhada todo dia. Ela só queria calar o Takamori. Agora está na hora da aula de culinária, e eles terão que formar um grupo para fazer curry, mas Minamikawa estava com a cabeça em outro lugar, e ainda se perguntava se o que o Takamori disse foi ou não uma confissão. No entanto, como ele não disse explicitamente eu te amo, então ela não precisa se preocupar com isso. Mas, aproximando-se dela, Takamori pergunta se ele podia ser o responsável por cortar os vegetais, já que é perigoso. Mas por chegar assim, ela acaba se assustando e também as outras pessoas. Completamente envergonhada, ela começa a cortar os vegetais, e nisso acaba se machucando, ele nota, mas ela fala que está tudo bem e não foi nada. E tirando um curativo do bolso, ele coloca em seu dedo cuidadosamente, e assim está curada, e então pede para ela tomar mais cuidado, mas não consegue deixar de se preocupar. Por isso ela acaba ficando nervosa e cada vez mais envergonhada, e então explode de uma vez, e fala que está na hora de fazer curry. Começou a colocar açúcar, deixar o fogo muito alto, ela ficou completamente fora de si, e quando termina o curry,
Kuri, todo o grupo estava assustado, mas ainda experimentam, só para comprovar que ficou com um gosto horrível. Mas eles começam a falar que na verdade não estava com fome e fazendo dieta. Nessa situação ela só podia pedir desculpas por ter agido de forma tão imprudente, mas também não podia deixar de ficar triste por ninguém querer comer o que ela fez. É então que ela tem a brilhante ideia de fazer Takamori comer tudo. Dessa forma ele perceberia a sua falta de poder feminino na cozinha e ficaria desanimado. E assim o faz e leva para ele, e com um sorriso diabólico, ela pergunta se ele está com fome, e que ele deve comer bastante. Olhando aquilo, ele apenas retira sua toca, pega a colher, e sem hesitar começa a comer, assustando os outros membros do grupo. Esse foi o curry mais delicioso que ele já comeu, e Minamikawa não entende nada, mas para ele, comer a comida feita pela garota que gosta é um luxo por si só, mas isso é o que ele está pensando. Pois para os outros membros do grupo, ele parece estar claramente se forçando a comer, pois está fazendo careta quanto mais come, e tentando interromper, Minamikawa fala que ele não deve se forçar, mas é parada por seus vários pensamentos de elogios, ele muito feliz que pode comer algo que ela preparou. E, não aguentando mais, ela fala que consegue fazer algo muito melhor que aquilo, e que ela falhou hoje, mas normalmente não é assim, por isso ele deve parar de se forçar a comer. No entanto, ele fala que não está se forçando. E como ele não parava, ela fala que para compensar, da próxima vez ela vai fazer algo que ele goste. Ouvir isso o faz parar, mas ela logo avisa que não consegue fazer algo muito complicado, e logo nos revela que não é tão boa em cozinhar, mas que consegue fazer algo muito melhor do que foi feito hoje. E assim o dizendo, ela pede novamente para ele parar de comer aquilo, e pergunta se ela não seria boa o suficiente para compensar isso. Entretanto, ele apenas pega em sua mão e fala que nada o deixaria mais feliz, ele quer comer mais da culinária da Minamikawa. E novamente ela não sabe como reagir, e notando que novamente pegou sua mão, ele solta e pede desculpas. E sem perder tempo, ele logo começa a fantasiar como seria a vida deles casado, e percebendo toda a sua fantasia, ela logo fala que ele está se apressando muito e dá um tapa em seu ombro. No fim, ela sugeriu o que fazer, e para aqueles que estavam assistindo isso tudo, eles pareciam estar em mundos diferentes. No outro dia, a caminho da sala, ela finalmente percebeu que tem passado muito tempo com o Takamori, e isso não é bom. Ela precisa pensar em uma boa maneira para fazer ele a odiar logo, é então que sente que pisou em algo, e quando olha, é o pincel do Takamori, e coincidentemente ele aparece na hora. Ela o cumprimenta, e então bate o sinal para começar a aula bem na hora que ela tenta mostrar o pincel, e ele então começa a fazer suas anotações. Assim ela acaba por não conseguir mostrar para ele. E agora no banheiro, ela pensa em uma maneira apropriada de pedir desculpas. No entanto ela está indecisa, pois o seu lado diabólico fala que essa é a oportunidade perfeita para fazer ele a odiar, enquanto o lado do bem fala que talvez a pincel seja algo muito precioso para o Takamori. Algo tipo uma lembrança de sua avó ou algo assim. E pensando dessa forma até mesmo ele ficaria furioso, por isso não é hora para refletir no banheiro, e sim de pedir desculpas rápido para ele. Voltando para a sala, ela o encontra sozinho, o chama, e começa a pensar em uma forma de pedir desculpas por quebrar algo dele. E quando começa a falar, o professor surge e chama pelo Takamori, mas antes de ir, ele pergunta o que ela estava falando, mas ela fala que não era nada, e mesmo confuso, ele aceita, enquanto ela finge estar tudo bem. E então começa as várias tentativas dela de se desculpar. Ela tentou no meio da aula, mas foi chamada pelo professor. Tentou na educação física, mas não alcançou. Tentou após voltarem para a aula, mas o professor pediu a ajuda de Takamori. Ela passou o dia todo procurando por ele, mas não encontrou mais de jeito nenhum, e sempre que o achava era o tempo errado. Pensando em uma maneira de o pegar sozinho, ela nota algo. Ela passou o dia de hoje todo pensando no Takamori, e ela mesma sente vergonha do que fez, pois mais uma vez é somente ela que fica envergonhada. E olhando novamente o pincel quebrado, ela reforça a ideia que ele com certeza vai ficar bravo por isso, e que agora a sua uma escolha é chamá-lo para o telhado novamente, e assim o faz. Chegando lá ele logo lembra que essa deve ser a segunda vez que ela o chama aqui, e agora ele lembra que ela pareceu tentar falar com ele o dia todo, talvez tenha feito algo que a incomodou? E começa a pensar que talvez fez alguma expressão de pervertido, por isso ela o chamou ali. Pensar nisso o faz começar a tremer, por isso estava prestes a pedir desculpas, quando ele de repente faz isso no seu lugar e mostra seu pincel quebrado. Ele logo nota que é o dele, e ela confirma que é, e admite que quebrou seu precioso pincel. Ela pisou nele e acabou quebrando, e que tem tentando se desculpar com ele faz um tempo. Mas, diferente do que ela pensou, ele fala que está tudo bem, e que não precisa se preocupar com isso. No entanto, ela fala que esse pincel devia ser uma lembrança de sua avó, mas a real é que só um pincel que ele comprou no mercadinho por 100 ien, por isso ele novamente fala que está tudo bem, e pensa que, na verdade, ele nem notou que havia perdido isso. Mas ainda se sentindo mal por isso, ela fala que precisa o compensar por isso, então pergunta se ele está livre depois da escola. Eles se encaram por um momento, e então ele se pergunta se isso por acaso não seria um encontro?
E só então ela percebe isso, mas ele começa a refletir sobre o porquê de ela ir tão longe pelo um simples pincel, mas independente do motivo, ela é tão adorável e fofa que chega a ser injusto. E nota também que ela deixou ele embrulhado o dia todo, só para poder se desculpar com ele. Isso significa que ela passou o dia todo pensando nele? Nem ele acredita nisso, mas se esse fosse o caso, ele poderia explodir de felicidade. E, após pensar em tudo isso, ele fala que vai estar o dia todo livre, tudo por esse encontro, o qual ela pensa que não vai ser um encontro. E já no caminho, Takamori continua a pensar que isso é um encontro. Enquanto a Minamikawa discorda, agora ela se pergunta como acabou nisso. Tudo começou com ela se sentindo mal por ter quebrado o pincel do Takamori, e ela está aqui para compensar isso, por isso, definitivamente não é um encontro. Pelo menos é isso que ela fala para si mesma. De repente algumas garotas começam a fofocar sobre o Takamori, e dizer que ele parece super quieto e sigma, e após olhar para ele, Minamikawa se pergunta sobre esse tal quieto, até porque, nesse exato momento ele está quase pulando de felicidade por estar com ela fora da escola. Nesse exato momento ela queria que todos ouvissem o que se passa na cabeça dele. Ele então acha um pincel, e após olhar um pouco, ele pensa que ele é fofo, igual a Minamikawa, a pegando completamente desprevenida. E começa a olhar mais, e acha outro que parecia fofo, o qual consegue imaginar ela comprando, e um outro com diversas cores bonitas, o qual fez pensar que alguém bonita como a Minamikawa certamente procuraria. Isso o deixa indeciso sobre qual escolher, e então ela o interrompe e fala que ainda há outras bancas. Além disso, ela é que vai pagar, por isso ele é livre para pegar o que ele quiser, e ele pergunta se pode mesmo ser qualquer coisa, e ela concorda. Entretanto, é óbvio que não deve ser muito caro, e é apenas um pincel. Dito isso, ela começa a mostrar diversos pincel, e olhando ela mostrar cada um deles, Takamori não consegue parar de pensar que ela é fofa, pois ela está parecendo uma funcionária apresentando os produtos. Isso a deixa em uma mistura de fofura e fúria, até que ele começa a desejar que esse momento deles fosse eterno. Isso a deixa completamente sem reação novamente. Já no caixa para pagar, Minamikawa tira sua mochilinha e estava prestes a pagar, quando Takamori toma a frente e paga. Ela fala que não era esse o combinado, e que ela quem deveria pagar. No entanto, eles logo são interrompidos pela atendente do caixa, a qual os parabeniza. Eles, é claro, não entendem nada, e então ela explica que, como eles são um casal, eles ganham um pincel grátis. Ela tenta falar que eles não são um casal, mas a atendente ignora e pede para apenas aceitar, e quando olhou para Takamori, logo viu que ele também estava envergonhado, por isso ela decide apenas aceitar logo. E com isso eles vão embora. No caminho, ela fala que eles conseguiram o pincel, mesmo não sendo um casal, e dizer isso deixa ambos envergonhados. É então que ele tira do bolso um outro pincel, e oferece para ela. Entretanto, ela fala que não pode aceitar, e mesmo o pincel pago foi ele quem pagou. Que no fim, ela não conseguiu compensar aquele que ela quebrou, e que parece só o ter seguido até lá. É então que, Takamori, mesmo envergonhado, fala que ele apenas queria sair com ela, e o motivo disso é que, bom, ele não fala o motivo, mas ela sabe muito bem qual é. No fim, ele apenas fala para ela aceitar aquilo como um agradecimento por o acompanhar, é tipo um bônus. E, mesmo hesitando, no fim, ela aceita, mas está pegando apenas emprestado, pois ela definitivamente vai pagar ele de volta um dia. Isso porque, toda vez que usar esse pincel, ela vai lembrar dessa promessa, ela jura. E dessa forma, acaba o dia do suposto encontro que eles nunca tiveram. Já no outro dia, Takamori, como sempre, está pensando no quão fofa Minamikawa está hoje, e ela, como sempre, apenas fica morrendo de vergonha. Ela tenta se forçar a ter novas ideias malignas, mas não consegue pensar em nada. Até que Takamori começa a pensar em algo. Hoje ele tem algo que precisa falar para ela. E ao ouvir esse pensamento, ela se pergunta o que poderia ser. E o que mais poderia ser em Minamikawa? Bom, ela pensa e pensa, e então percebe que talvez ele queira finalmente se confessar para ela? Convencida e em choque quanto a isso, aquilo que ela tanto queria que ele fizesse, estava prestes a acontecer. O seu coração batia cada vez mais rápido só de pensar nisso. Mas logo o lado maléfico toma conta e ela leva essa como a sua tão desejada oportunidade para fazer ele odiá-la. Pensando que simplesmente dizer que o odeia pode não ser tão eficaz, então ela precisa fazer algo realmente monstruoso, para ele parar de vez de pensar nela. Olha só o rostinho de quem quer fazer algo horrível. Com base nessa sua ideia, Minamikawa começa a sua simulação. Takamori lhe entrega uma cartinha de e a chama para sair com ele. Nesse momento, após pegar a carta, ela rasga brutalmente e a devora completamente. E após esse feito, ela diz que ele não tem chance alguma.
Se ela fizer isso ele certamente vai odiá-la, pelo menos é o que ela acha e planeja fazer. Agora ela até se sente mais calma e confiante, que não precisa se preocupar em acabar ficando envergonhada. Ela só pensa que quer que ele se confesse logo, e até começa a fazer sinais o chamando, e Takamori fica sem entender nada. O sinal bate, então Takamori chama por Minamikawa, e ela logo se prepara para o que estava por vir. Ele respira, pensa, e começa a falar, mas logo desiste e diz que não era nada, o que faz Minamikawa ter um treco. Inconformada, pois sabia que ele tinha algo para falar, ela perguntou se ele precisava dela para alguma coisa. Nisso ele lembra de algo, e começa a pegar algo que parecia uma carta, e disse que tinha que dar isso para ela. Ansiosa e envergonhada, ela espera. Entretanto, aquilo que Takamori queria dar para ela era, na verdade, o seu caderno de anotações que o professor pediu para devolver. Ela fica sem entender nada, e pergunta se isso era tudo, mas ele diz que sim. Após um momento de silêncio, ela vai até a janela e grita que Takamori é um covarde, mas, apenas na sua imaginação, pois nunca diria isso assim, e apenas o agradeceu. E, por ter fracassado em dizer agora o que ele queria, Takamori pensa em um outro momento para isso. Talvez durante a próxima pausa? No intervalo? Depois da escola? E extremamente ansiosa por isso, Minamikawa apenas quer que ele fale logo, pois não quer que o dia acabe e ela ainda esteja ansiosa por algo que, só de pensar, já a deixa extremamente envergonhada. O sinal bateu novamente, agora anunciando o término das aulas. Minamikawa ainda esperava ansiosa pelo que ele ia falar, e então Takamori a chama, e ela levanta animadamente, mas, ele apenas queria se despedir dela, pois já estava indo para casa. Ouvir aquilo a deixa revoltada, e por isso o segura pedindo para ele esperar. Após isso ela começa a perguntar, mesmo estando muito envergonhada, se ele não teria algo para falar para ela. E o encarando ela espera por sua resposta, mas o mesmo estava paralisado por ter sido pego tão desprevenido. De repente ela percebe que ainda o segurava pelo braço, o solta e pede desculpas, enquanto parecia que iria explodir a qualquer momento de vergonha. É então que Takamori começa a falar, e após se virar para ele, o que ver são 2 bilhetes para um filme. Ela os pega e pergunta se, então, o que ele queria era na verdade a convidar para assistir um filme juntos. E pegando um dos bilhetes, ele fala que sim. Inconformada por isso ser tudo, agora ela se sentia exausta, mas responde para Takamori que aceita ir com ele. Só então ela nota que tomou conclusões precipitadas esse tempo todo e fica ainda mais envergonhada. Mas, ainda parado ali, Takamori pergunta se ela aceita mesmo. Porém, ela acabou concordando ir no automático e só percebeu agora. E segurando o bilhete ainda mais forte, ele mal podia acreditar que ela aceitou, e sua felicidade estava estampada em seu rosto. Mas então ele volta ao rosto de sempre e se despede dela para ir para casa. Agora, sozinha na sala, ela explode de vez, pois ficou muito óbvio que ele ficou extremamente feliz por ela ter aceitado. Essa é a irmãzinha de Takamori. Ela esqueceu seu estojo, por isso seus colegas foram devolver. No entanto, conhecida como a Rainha do Gelo, ela trata todos de forma fria. Os garotos a acham fofa, mesmo ela sendo tão fria. No entanto, assim como seu irmão, a sua cabeça é uma bagunça de pensamentos, e ela se sente mal por tratar as pessoas assim. Ela queria dizer as coisas de forma mais gentil, mas não sabe como fazer isso, pois não consegue se expressar de forma correta, por isso não tem amigos para conversar. Ela sabe que, se continuar assim, ninguém nunca vai querer conversar com ela, e por não ter coragem, ela não consegue se aproximar dos outros também. De repente seu colega da cadeira ao lado a chama. Ele pergunta se ela poderia mostrar suas anotações para ele. Ela ficou extremamente feliz, por isso tem que responder apropriadamente. Mas ela não consegue, e pergunta por que deveria fazer isso. Mais uma vez ela não consegue se expressar apropriadamente, e começa a se culpar. No entanto, o garoto não recua como todos, e fala que quer ver as suas anotações porque acha que sua letra é incrivelmente linda, por isso ele quer pegar emprestado. Por isso pergunta novamente, e ela então empresta. E assim como esperava, ela confessa para si mesma que gosta dele. Com isso nós chegamos ao último capítulo lançado até o momento dessa fofura de mangá. Caso tenha gostado e quer que eu traga os próximos capítulos, assim como mais resumão de mangás, deixe o like e inscreva-se no canal. Até a próxima!